I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. Está começando mais um CMDR Podcast. Eu sou Graziela Boaria. Eu sou o Jonathan Brandt. Seja bem-vindo ao meu, o nosso CMDR Podcast. E esse episódio, Jonathan, é especial para o Dia Internacional da Mulher, com uma convidada super representante de que sim, nós mulheres podemos e devemos ser quem e o que quisermos ser. Ela, Jonathan, dispensa apresentação, porque eu sei que aonde ela passa, a galera sabe com quem está falando. Hoje recebemos aqui no CMDR Podcast, ela que é formada em Letras Português e Inglês, minha xará de curso, especialista em Segurança Pública e Gestão de Pessoas e Liderança em Segurança Pública. Ela é ciclista, influenciadora digital, apesar dela não utilizar muito isso, e policial militar. Hoje o nosso CMDR é com ela, Valdinéia Aparecida Corso, mais conhecida como Val. Seja bem-vinda, Val! Ai, obrigada, agradeço o convite, vocês são demais. E fiquei muito feliz, vamos ver como que vai ser. Val, olha, você vai vir representando, eu acho que toda a classe feminina aqui que sonha em ser policial militar. Então, assim, não tem como não começar o nosso questionamento aqui hoje falando sobre isso. Sim. Eu gostaria que você me falasse quando que surgiu a ideia de ser policial militar, em que momento, você já me falou aqui um pouquinho nos bastidores, a gente já fez live sobre isso. É uma temática que o pessoal acho que lhe pergunta muito também, né? Sim. Então, eu gostaria que você contasse para nós um pouquinho da tua história na Polícia Militar. Então, eu vejo assim a minha história como eu não escolhi a Polícia Militar. A Polícia Militar me escolheu, porque ao contrário do que algumas pessoas pensam e falam assim, você queria ser policial militar. Não, nunca passou pela minha cabeça ser PM, né? Eu tinha muita vontade de fazer medicina. Nossa, era meu sonho ser médica, mas de família humilde. E a minha mãe já falava assim, medicina é difícil, filha, não sei o que e tal. E a gente mora, né, em Quedas do Iguaçu, mas naquela época, eu falo aquela época que eu sou de 80. Então, eu terminei meu ensino médio em 98, não existia internet. Infelizmente, a gente não tinha muita orientação sobre profissões, como entrar na corporação, né? Talvez o rumo da minha história seria diferente se a gente tivesse acesso à informação. Mas eu tinha um sonho de fazer um curso superior, de ter uma faculdade. Eu falava, não, o meu objetivo é ter um diploma num curso superior. Em decorrência da vida, né? Eu não consegui fazer vestibular, porque também quem estudava fora, né? A família podia manter, ou Cascavel, ou Guarapuava, ou Pato Branco, ou era aquela turma dos professores que iam a Palmas, porque não existia nem a rodovia. Em 98, que construíram a rodovia que liga Quedas a Três Barras. E daí eu peguei e fui deixando, né? Fui deixando. Daí eu trabalhava na prefeitura, na área de saúde, e quando foram colar um cartaz do concurso da polícia no posto de saúde que eu trabalhava, né? E tinha os requisitos lá, 18 a 30 anos... altura, ensino médio, e de todas as colegas que trabalhavam, falavam assim, a única que se encaixa aí é você, a única que se enquadra é você, porque uma estava grávida, outra tinha problema no coração, outra já tinha passado da idade. Daí eu pensei, eu vou fazer esse negócio aí só para eu ver, para eu medir a febre, porque quando eu for fazer um vestibular, já fazia 4 anos que eu tinha terminado o ensino médio, né? Uhum. Ensino médio, que na época era 2º grau, a gente falava 2º grau. Então, me inscrevi no concurso da polícia. Tinha taxa, essas coisas assim, não? Tinha uma taxa de inscrição. Aí, não lembro bem quanto que era, peguei, paguei. Mas sabe aquela pessoa crua em concurso que não sabe o que é edital, o que é conteúdo programático?
Nada. Você sabe que isso até hoje existe, né? Mas assim, na PM, na época que eu fiz o concurso, em 2002, tinha porcentagem, era 6% das vagas destinadas às mulheres, e era regional. Nossa, 6% das vagas? Isso foi mudar em 2005. Já vamos começar da história aqui, né? Vamos dar spoilers aqui da trajetória feminina. Quando a polícia foi criada, era 2%. Daí mudou para 6%, que foi a época que eu entrei. Então tinha lá 100 vagas Cascavel, 94 homens e 6 mulheres. Me inscrevi e descobri que tinha 700 e poucas mulheres aí na tentativa de ser policial. Daí eu falei, vou fazer. Também as matérias que caíam eram português, matemática, história e geografia do Paraná. Então, para dizer que eu não estudei, eu era muito boa em português, sempre fui de humanas. Boa, letras. Então, e dei uma reforçada na história e na geografia do Paraná, e matemática, falei, seja o que Deus quiser, porque vai no chute. Tudo para mim eu resolvi em regra de 3 naquela prova. Daí fui fazer, beleza. Até tinha uma colega de quedas. Como que foi? Eu falei, eu não sei. Nossa, porque eu acho que já vou pedir a conta do meu trabalho e tal. Comecei a ficar assim, porque matemática, e ela começou a me falar as questões, e mas eu não marquei, cara do céu. Foi muito ruim. Aí passou um tempo, porque daí não tinha internet. A gente tinha uma internet de escada que você conseguia ter acesso a algumas coisas. Tanto que a inscrição, eu fui ali na segunda companhia e preenchi a ficha de inscrição à mão. Entendeu? Um policial estava lá responsável pelas inscrições. Então, olha a coincidência da polícia na minha vida. Eu era agente comunitária de saúde, nós estávamos numa reunião na Secretaria de Saúde, e foi no dia do meu aniversário, 15 de maio, que tocou o telefone, porque era o telefone de contato, era da secretaria. E tocou o telefone e falou assim, já tá ligando para dizer que você foi classificada no concurso da polícia. Falei, não acredito. De presente. Falei, meu Deus do céu. Aí eu passei em 4º lugar no concurso. 4º lugar? Não acreditei. Daí eles chamaram 18 mulheres, porque eram 6 vagas, né? Chamaram 18, porque daí teriam os testes. Aí eu comecei a pensar, meu Deus, mas agora? Daí fui fazer os exames médicos, aí eu fui dar uma olhada no teste físico, peguei o carro e marquei lá a distância que eu tinha que correr, e daí comecei a correr, porque eu gostava, assim, eu ia na academia, mas eu sempre fui para manter a saúde, né? Mas não era. Desde essa época, então, você já frequentava academia, já fazia eu gostava de fazer, mas assim, eu não era corredora, por exemplo. Então aí eu comecei a treinar, porque eu sabia que eu teria... mudou. Hoje está mais difícil para as mulheres, mas quando eu fiz o concurso eu tinha que correr 2.400 metros em 16 minutos. Hoje é 12. Hoje, na verdade, tem uma tabela lá que você tem uma pontuação. Peguei e o teste físico era o último, né? Fiz o exame psicológico, fiz os exames médicos e os exames lá com dentista, com médico também. Nossa, com dentista? Lá tinha, a gente chegou no batalhão, por exemplo, o requisito é 1,60 m para você ser policial. Hoje caiu essa lei. Caiu essa lei em virtude de uma colega da minha turma, que eu vou explicar depois. Aí preencheram minha ficha 1,61 m, eu voltei lá, o médico me olhou e falou, volta lá para ela te medir. Eu falei, não. Eu tinha 1 centímetro a mais do que era esperado. Tá. Na risca. Na risca. E eu achei legal como ela falou que mediu a distância para correr, você percebeu? Porque eu ia fazer só o básico. Que hoje, como você faz para medir a distância ali? Tu pega o Google Maps, né? Um Strava. Vai rapidinho. Não tinha. E daí eu pegava o relógio e cronometrava, porque... Humanas, né? Eu fui ganhar o celular quando eu entrei na polícia, daí que era um Nokia, daquele que você trocava de capinha, né? Nossa! Lindo. E daí fui fazer o TAF e eu consegui fazer em 12 minutos, que era o tempo dos homens, sabe? Que daí no físico eu fui bem. Aí passou uns dias, eu falei, passei no concurso, mas e agora? Eu não tinha me tocado que eu ia ter que morar em outra cidade, que eu ia ter que aprender a CPM. Não era pra cá? Não, tem que fazer a escola, tem que fazer o curso de formação de soldado, que era o CFSD, que hoje se torna curso de formação de praças. O Centro de Formação de Praças, CFP, né? Que Cascavel se tornou um polo de educação dentro da polícia, de instrução de formação. Então, nós fomos fazer a escola, nós fomos a 34ª escola do 6º Batalhão, né? O 34º CFSD. Daí teve os que entraram com mandado de segurança, então a gente era 102 alunos.
7 mulheres e 95 homens. Então, uma dessas mulheres, ela media 1,54, que é a Sargento Rosane, que é da minha turma. E quando chegou o dia da formatura, ela foi impedida de se formar conosco, porque ela ainda não tinha ganhado na justiça. E ficou mais 2 anos ainda aquele mandado dela, o processo, até que ela ganhou na justiça, e isso derrubou a lei da altura. Só que não me perguntem hoje qual que é a altura mínima, né? Porque, assim, é uma profissão que você tem que ter um porte físico, né? Que, querendo ou não, né? Você não pode ser tão baixinho, tão fraquinho, né? Para ser policial militar. Mas foi ela que derrubou essa lei. Então, fui para Cascavel, fiquei 11 meses lá. E o meu medo era não voltar para Quedas, né? Porque eu morava aqui. Enquanto, né, tinha gente que falava, meu Deus, você... Aqueles cafundó, porque Quedas do Iguaçu é a companhia mais distante da sede do batalhão. Corbélia é perto, né? Na época Toledo fazia parte, hoje Toledo é um batalhão. Mas, enfim, então daí tinha uma classificação que falava lá que os 10 primeiros poderiam escolher onde trabalhar. Mas não é só isso, né? Eu era daqui, tinha aquele medo. E quando terminou a escola, eu acabei na minha classificação geral dos 102 em 7º lugar. Eles davam uma premiação do 1º, 2º e 3º lugar, né? Para os policiais. Mas a minha acabou em 7º. Assim, eu acho que fui bem. Mas essa classificação era masculina? Era tudo, era de todos os alunos, geral. E daí é a antiguidade, né? O primeiro colocado até o último, você tem uma antiguidade sobre aquele. Que é, hoje tudo é antiguidade. Hoje eu sou antigona porque eu já tenho 21 anos. Hoje, tirando o sargento Giacchini, que é o sargenteante, eu sou a policial mais antiga aqui da companhia, de Quedas, né? Os outros são mais modernos. Porque daí a outra turma, os outros policiais ali são da turma de 2005, 2008. E o que era avaliado nesse treinamento que acabou ficando técnico? Assim, você acha que a tua performance... Nós tivemos cerca de 40 matérias. Porque para ser 40 matérias? Porque para ser policial você tem que entender de direito administrativo, direito penal, né, abordagem, tiro, defesa pessoal, controle de distúrbio civil, não é só isso, e as matérias pertinentes dentro da polícia, né? Código de ética militar, o próprio código nosso de conduta, e tinha também o código de processo penal. A gente estudava muito, era basicamente assim, o jurídico, né? O código de trânsito brasileiro, porque você vai trabalhar com todas as situações, né? Principalmente na área criminal. Você tem que saber a diferença de um crime e de uma contravenção penal e que atitude que você vai tomar. Diante de um crime, é flagrante, vai levar para a delegacia. Diante de uma contravenção penal, você vai lavrar um termo circunstanciado. Isso tudo ia fazendo cada disciplina, uma disciplina. E eliminando, e fazendo uma... Então, e educação física militar é a matéria que durou o curso inteiro. Para ver o condicionamento. E daí a gente teve 5 TAFs, né? 5 testes físicos durante a escola. Porque daí ia evoluindo. A coisa só ia ficando mais fácil. Ficava assim. Tipo, se era 19 segundos que eu tinha que ficar na barra para passar no TAF para entrar, no meu último TAF você tinha que ficar 1 minuto. Mas a gente ganhava condicionamento. Por quê? Ah, você bocejou na sala, tá com sono? Dá uma voltinha no pátio correndo. Você... Então, fiz letras, né? Terminei uma prova e você é militar. Então, você vai sair da sala, você entrega a prova e é um oficial o teu instrutor. Então, você chega na porta, você vai lá, vai tomar a posição de sentido e vai pedir permissão para sair. E eu falei, permissão para se retirar. Aí, o major falou assim, então paga 10 flexão aí. E eu paguei as 10. Agora você fala permissão para me retirar. Ele me corrigiu o português e por causa do você, nunca mais eu errei. 10 flexão. Gente, e a gente... com problema da língua portuguesa? Acrescenta a flexão na vida, né? Que ajuda. Deu uma canseirinha, um soninho. Vai correr no pátio. Porque a gente daí começava a aula mesmo, era 7h30, ia até meio-dia e 1h30 voltava para a sala de aula. Mas assim... 7h30 começava a aula. Durante o mês nós ficamos alojados no batalhão. Então o rancho abria às 6 da manhã. Aí tinha os boca de rancho, que eu acho que eles iam 5h30 para fila. Porque você imagine 102 pessoas para tomar café. E você 6h30, 6h40, você tinha que estar no pátio catando folha.
porque a gente catava muita folha, tinha que limpar o pátio. Eu não cortar essas árvores, não. Não, 7 horas da manhã, os pelotões, nós éramos em 2 pelotões. Nós tínhamos que estar em forma para a revista da farda, do coturno e tal, né? Então, a gente acordava. Eu era ansiosa. As meninas lá do meu alojamento, nós éramos em 7, elas gostavam de acordar tipo umas 10 para as 6, né? Eu 5h15. Porque assim, tinha revista às vezes do alojamento e o lençol que você dormia não podia estar amassado. Então assim, a gente colocava um cobertor por cima da cama e daí dobrava aquele cobertor, daí ligava o ferro na tomada e você passava o lençol. E o travesseiro que estava com a fronha que o batalhão te deu, você não dormia nele para não amassar, porque ia ter a revista do alojamento. Meu Deus, que medo de você ir ver meu lençol lá em casa. Não, agora... Mas, então assim, como eu era muito ansiosa, eu acordava muito cedo e elas reclamavam que eu ligava a luz, que daí eu ia tomar banho. Não tem como passar, né? No escuro, gente. Não tem. Então, e a gente fazia isso. Daí, das 7 às 7h30 tinha essa revista e tinha corrida no pátio, né? Um castiguinho e tal. Daí ia pra sala de aula. Mas o castiguinho acontecia pra quem, tipo, se atrasava? Nossa, daí tinha o xerife. Daí o xerife, cada semana, cada 3 dias, um era escolhido xerife. Xerife, você comandava o teu pelotão, você apresentava para o sargento o pelotão, você conduzia para a sala de aula, você conduzia para o rancho, para o almoço, mas o conduzia o quê? De forma organizada militarmente. Você ia em ordem unida, era marchando e cantando. Não era andando solto, largado, não. E daí o xerife também, ele já ficava Mas o xerife era algum de vocês? Eu também fui xerife. Todos isso. passam. Quem passa pelo xerife no começo, coitado, né? Porque não sabe nada. Aí no começo eles pegam os que serviram o exército, que daí entendem de ordem unida, que vão ensinando. E depois a gente tem a matéria de ordem unida também. Mas assim, chegava e apresentava o pelotão, né? Pelotão, sentido. Daí chegava lá, licença, sargento. Xerife tal, apresenta o pelotão sem alteração. Ele tá apresentado, manda descansar. Daí mandar descansar. Daqui a pouco tinha um atrasado chegando em forma, pedindo permissão para entrar. Xerife, se anota porque você não sabia que estava faltando um polícia no teu pelotão. Perdeu um íntegra. E era assim, né? Era triste, mas era divertido. Era tipo... Por exemplo, eu fui aprender o hino do Paraná na PM. É obrigatório o funcionário público saber o hino nacional e o hino do Paraná. Mas assim, o hino do Paraná eu não sabia. E a nossa aula ia até 5h30. 5h30 a gente subia e daí até 6 horas ficava aquelas coisas. E quem era anotado pelo xerife, que o sargento mandava anotar, ficava de pernoite. Você ficava até umas 9 da noite fazendo faxina no batalhão, para depois ir para casa. É daí que vem essas tuas noites de faxina. Mas assim, então chegou um dia, 4h15 da tarde, o sargento chegou lá na sala, no intervalinho da aula, e falou assim: xerife, só para avisar o teu pelotão, 5h30 eu quero o pelotão cantando o hino do Paraná. Não tinha nem internet para pesquisar, né? Nossa, tinha um livrinho para arrancar quem a tinha o página, caderno, que tinha o caderno com o hino, salvou. E a gente ia cantar e tal, e daí às vezes eles mandavam a gente virar ao contrário, que a gente sempre virava pro pavilhão de comando, né? Porque daí tem a cadeia ali, né? Tem a delegacia 15ª. E daí o sargento falava: vocês estão cantando muito baixo. Enquanto os presos não começarem a reclamar que vocês estão incomodando, vocês não vão parar de cantar. Então, eu era uma das que cantava mais alto. Não sei porquê. Mas assim, foi divertido. Passamos... Isso eu ia te perguntar, porque como você falou, você fala que você caiu... A polícia que veio até me escolheu, você, porque assim, o meu sonho era fazer uma faculdade. E como todas que eu ia... as regras, assim, esse mundo de regras, foi tranquilo? Foi. Ou em algum momento você pensou assim, não, acho que... Não, foi porque mim. Porque assim, no meu íntimo eu pensava, por que o serviço obrigatório militar é só para os homens, poderia ser para as mulheres? Eu tinha uma vontade, mas assim, eu não fui atrás de saber como que entrava na marinha, no exército, aeronáutica, essas coisas, né? Tanto que às vezes eu falo assim, o militarismo, ele é um bom por causa da disciplina, né? Muita coisa mudou, evoluiu. Hoje nós, lá dentro na escola, ele sempre falava: aqui vocês vão ser 90% militares, mas quando vocês forem se formar, vocês vão ser policiais militares, porque vocês vão trabalhar com a população, né? Então, essa parte de hierarquia e disciplina fica para a parte questão interna, para a questão da rua, para a questão da nossa profissão, é outra história, né? Porque existem regras de quem é mais antigo, quem é mais moderno, de quem é graduado, que nem atualmente eu sou cabo.
Então, fala assim, numa abordagem, ou mais antigo, ou seja, se tiver um cabo, um sargento, é ele que vai dar a voz de abordagem. É ele que vai descer da viatura e vai determinar mão na cabeça e tal. Porém, a gente sabe que dependendo da situação, às vezes o policial que está no banco de trás, ou o motorista mesmo, quando parar a viatura, se for mais fácil para ele e mais seguro para a equipe fazer a abordagem, ele vai comandar a abordagem. Entende? Então, e a gente tem que ter esse entrosamento com o companheiro também, né? Com o companheiro de viatura. Para não deixar esse fator atrapalhar, por exemplo. Não, essa questão, assim, tem que estar de acordo e é tranquilo. Mas, assim, foi uma experiência muito boa. Eu falo, é sofrido, mas dá saudade. Deu saudade, marcou bastante, né? A gente... Geralmente, essa escola aqui, acho que vai durar mais, esse curso, né? Eu não lembro quando que eles começaram, o ano passado, mas é para ser em agosto a formatura. A minha começou dia 28 de junho de 2002 e a formatura foi dia 16 de maio de 2003. Um dia depois do meu aniversário. Que número que é o seu aniversário? Dia 15, dia pra 15. Pra mim anotar e colocar na Mega Sena, porque esse número aí tem... Então, dia 15 de maio eu recebi a notícia que eu tinha passado no concurso. E no outro ano, no dia 16 de maio, eu havia me formado. Então, gente, anota aí, é 15, 16. Qual foi o ano? O ano foi 2003. Mas, Val, assim, muito bacana essa parte de você contar, mas eu sei que você tem toda uma trajetória aí que fala realmente da mulher, né, dentro da Polícia Militar. E você já escreveu artigos sobre isso, tem artigos postados, já vi. E que você vê, assim, de evolução que a figura feminina enquanto policial militar já teve e o que ou se falta alguma coisa ainda para ela atingir, na tua opinião? Bem, na minha opinião, eu acho assim... Você me falou já de um uniforme uma vez, que era diferenciado, né? Então, o meu sonho era fazer vestibular. Então, eu me formei em 2003. Em 2004, eu fiz vestibular e passei na Unicentro, que eu fui fazer letras, né? E dentro do curso de letras, eu conheci a análise do discurso. Que nossa, eu sou apaixonada por análise do discurso, que ela trata um pouco de psicanálise e um pouco de história, né? Que é o ser inserido naquele momento histórico, por que ele falou aquilo, por que aconteceu aquilo, né? Então, eu aproveitei o curso de letras e o meu TCC foi a representação da mulher na Polícia Militar do Paraná quando surgiu, quando foi autorizado, né? Para entender um pouquinho da história. A Polícia do Paraná ela foi criada em 1854, no mesmo ano que o Estado do Paraná foi criado, né? O Estado do Paraná, 1853, em dezembro, 19 de dezembro. Isso que ela falou que ela não ia falar de datas e números, não, mas né? sabe por que eu sei? Porque as promoções acontecem em datas comemorativas. Então, as promoções dentro da polícia, 19 de dezembro, é o dia da emancipação política do Paraná, que era a província de São Paulo. Entendeu? Aí, quando se cria um estado, o que precisa ter? Precisa ter uma força policial. Foi criada a Polícia do Paraná, né? Que se chamava Companhia de Força Policial. Lá em 1854, 10 de agosto, que é outra data de promoção e é o aniversário da PM. Então, eu entrei numa empresa que foi criada em 1854, né? São Paulo admitiu as mulheres em 1955. Foi o primeiro estado do Brasil a deixar que as mulheres entrassem na PM. E eu fico admirada porque o Paraná foi o segundo estado do Brasil. Só que em 77, ou seja, 22 anos depois de São Paulo. Então, e foi um passo grande, que daí abriu caminho para outros estados, porque a Polícia Militar é uma instituição estadual, né? É uma instituição de responsabilidade de cada estado. Então, cada estado tem as suas regras, as suas leis, né, a sua forma de trabalhar. É parecido, o RDE para todos, que é o Regulamento Disciplinar do Exército, que nós somos forças auxiliares do Exército. Então, a parte de disciplina é geral. Mas, assim, daí no Paraná, em 77, foi criada lá as primeiras mulheres que entraram. E daí tinham os requisitos. Da idade, até 25 anos. Daí falava assim que tinha que ter proporção de peso e altura, né? E que ela não poderia ser arrimo de família, não poderia ser casada, porque você entende que a profissão de policial militar você tem que se dedicar integralmente. O homem ele pode ser casado, porque o homem, a função dele de história é prover a família. Né? Eu adoro esse discurso. Então, assim, a posição do homem, eu tô falando
posição histórica, Sim, né, sim. sociocultural, é de provedor da família. Então, o homem ele podia ter filho, ele podia ter mulher, que não ia atrapalhar o desempenho da função dele, mas a mulher ela não poderia. Ela não poderia ser arrimo de família, ou seja, ser responsável às vezes pelo pai e pela mãe, ou ter filhos, ou ser casada, porque como que ela ia se dedicar à profissão, né? Então, isso daí, foi a seleção. Daí eles estavam pensando como que eles iam fazer a formação. Veio uma oficial de São Paulo para ensinar essa turma de mulheres, né, a profissão. E inicialmente a gente fala assim, o fardamento delas era muito interessante. Que quando tem encontro de polícia feminina no Paraná, tem a evolução da nossa farda, né? Então era um sapatinho, né, baixinho, parecia um short saia, não é um short, ele era para baixo do joelho e parecia uma saia. E daí um blazer, um chapéuzinho de feltro, né? Feltro. E uma bolsa tiracolo. Bem confortável o look. A bolsa, por que a bolsa? Para ela colocar a arma de fogo. Porque uma arma de fogo também representa a força. E a força, ela é Destinada aos homens, né? Então, aí, isso foi não me lembro se foi 30 mulheres, mas elas fizeram um curso de sargento. Dentre elas, tinha a Coronel Aparecida, que ela fez esse curso, e daí fizeram o vestibular, que entra na PM para oficial através do vestibular, né? Fizeram a primeira turma, então, de oficiais mulheres, acho que em 80. E a Coronel Aparecida, ela foi a primeira colocada da turma dela. E uma experiência que ela conta nessa época do preconceito. Ela só foi promovida quando o último colocado da turma dela foi promovido, ela foi promovida. O último colocado, homem. Homem, né? E então... mas foram elas que abriram as portas para nós e as mulheres começaram a ganhar espaço trabalhando na rua como? No trânsito. Conseguiram isso, porque antes elas trabalhavam só em seção, né? Seção, você vai trabalhar na P1, seria o recursos humanos, né? Na P3 é sobre ordens de serviço, sobre estatística, né? P4 é logística, combustível, viatura, armamento, fardamento. Parte burocrática. Então elas migraram, conseguiram conquistar o espaço no trânsito e assim foi indo. E falava assim, qual que é a função da polícia feminina? Porque daí foi criado o primeiro pelotão de polícia feminina, né? Porque hoje, qual que é a função da polícia militar? A nossa função é realizar policiamento ostensivo preventivo. Porque através da viatura ou da farda, quando a gente está fazendo o patrulhamento, a gente pode evitar que um crime aconteça, porque, teoricamente, a pessoa que está querendo cometer um crime, ela vai ver a viatura, ela vai desistir. Só que a gente sabe que, hoje em dia, a viatura não está em todos os lugares ao mesmo tempo e que eles estão mais audaciosos, né? Os ladrões aí. Mas a função da polícia feminina era realizar policiamento ostensivo feminino, principalmente no que se tange a mulheres, crianças e idosos. Ou seja, seriam quase que nem assistentes sociais, porque não ficou definido o que elas tinham que fazer. Entende? Porque as profissões que são destinadas ao cuidado professora e enfermeira, por exemplo, né? Então, a mulher, ela teria muito mais... como que se fala... Não é tino. Ela teria muito mais jeito para tratar com mulheres, com crianças e com idosos, porque representa fragilidade, sensibilidade, mais ela já está inserida no cuidado, né? Mas isso daí mudou, né? E hoje, tanto que esse 6% ficou para trás, em 2005 ficou 50%. 2005? 50% ainda. Nossa, não faz muito tempo, não, né? Mas 50% ainda. Porque vai chegar um momento que vão ter que fazer um concurso que vai ter 2.000 vagas para a Polícia Militar. 2.000 vagas para a Polícia Militar. Não interessa. Hoje não. Hoje é 50% das vagas destinadas às mulheres. Mas se elas não forem preenchidas, esses 50%, pode ser preenchida por homens. Entendeu? Daí, e evoluiu. Daí, esse foi o tema do meu TCC. Transformei ele num artigo também. Publiquei numa revista científica da Polícia Militar do Mato Grosso. E é um tema, assim, que eu gosto bastante. Porque eu penso, as mulheres de 77, elas fizeram muito por nós. Tem que agradecer. Nossa! E a gente não teve
eu particularmente, eu vou falar particularmente porque hoje o assédio moral e sexual existe em todos os setores, Isso. né? Eu não vou generalizar, porque eu não vou me vitimizar, eu não tive isso. Eu, graças a Deus, fui a primeira policial feminina de Quedas e eu cheguei e fui bem acolhida pelos policiais assim que entraram na polícia quando eu tinha 11 meses de idade. Trabalhei com um policial que ele entrou em abril de 81. Eu nasci em maio de 80. E eu estava trabalhando com um cara que entrou na polícia quando eu tinha 11 meses, né? Eu entrei com 22 anos na PM. E que me incentivavam, não, vamos lá. E a gente fazia operação e abordagem e tal. Assim, nunca fui menosprezada por ser mulher ou que duvidaram da minha capacidade, sabe? Então, eu tive bastante sorte do lugar que eu vim trabalhar, porque as pessoas que estavam comigo, embora, porque eles são antigão, não dê a bola para antigão, que antigão não sabe que hoje vocês estão tendo o melhor curso, que sempre é essa história, né? Hoje vocês são os melhores. Até hoje, permanece isso daí? Permanece, só que assim, a experiência ganha, né? Sim. Você tem muito que aprender. Tem coisa assim que um curso de formação não vai te ensinar. É a prática, É a prática. E eu aprendi muito com eles. E a gente aprende com os novos também, porque vem com coisas novas, né? Mas assim, hoje nós somos em 2 PFEM aqui em Quedas, eu e a Camila, na área da nossa companhia inteira, né? Que tem 8 municípios. Nossa. Tivemos outras policiais femininas que trabalharam na área da companhia, mas... A Camila é de Quedas também? Não. Ou ela veio de outra cidade? Não, ela acho que é de Cascavel, mas ela fez curso em Pato Branco, trabalhou na região de Pato Branco, daí veio para Cascavel, aí veio para Quedas. Ela veio em 2020. É mais ou menos isso. E o que você sentiu, assim, quando viu mais uma mulher vindo, assim? Eu fiquei feliz, sabe? Porque... Depois de quanto tempo já? 18 anos que eu era a única. Sabe por quê? Tem alguns homens, eles incentivam uma concorrência. Isso que eu ia perguntar. E a gente não pode ser concorrente, a gente tem que ser aliada, né? Então, e óbvio, né? Eu entrei em 2002 na PM, ela entrou em 2013, se eu não me engano. A nossa diferença de idade também dá bem uns 12, 13 anos. Então, óbvio, né? Entra pessoas novas, entra policial militar feminino, masculino. Mas vai entrar uma PFEM, e vem essa história mais bonita, mas não sei o quê. Mas eu falei, gente, ela tá vindo trabalhar, nós estamos aqui para trabalhar, né? Não é um concurso de beleza. Eu não tô ali para ser bonitinha, eu tô ali para ser padrão. Vou aproveitar essa deixa que você me deu e vou perguntar. A mulher pode usar maquiagem de serviço? Pode, mas assim, tivemos aí o ano passado uma reuniãozinha, porque nós temos... né, uma lei, não é lei, uma diretriz que tange ao uso do uniforme e dos acessórios. Então, por exemplo, cor da unha, maquiagem, tem que ser discreta, anel, quantidade de anel, tipo de anel, quantidade de brincos. Por exemplo, o dia que eu fui na reunião, eu tava com um brinco aqui, que era um piercing. E mais 3. E pode ter no máximo 2 brincos por orelha. Por azar, daí caiu, perdi o outro lá, eu tô só com um. Mas tem... Isso tem em lei, então? Tem uma diretriz. Porque assim, não é aqui. Não é aqui que aconteceu, mas aconteceu no Paraná, que já estavam usando um laranja na mão, um azul, um verde. Eu acho assim, você entrou numa empresa que existem regras... E você não vai poder mudar as regras. Algumas coisas você não consegue mudar. Então, eu penso... Poxa... Não tá boas as regras? Porque a gente tá sob regras, né? Tem as transgressões disciplinares, de atraso, tem um monte de coisa, tem um monte de regra. E por que eu vou querer me incomodar com a cor da minha unha? Eu vou bater de frente com o meu comandante... por eu querer usar uma unha azul? Não, eu vou usar minha unha clarinha. Pode ser um vermelho, mas fala assim, a lei é minha... desde que combine com a pele. Eu não sei como que combina, né? Nossa, é essa a lei? Pode ser uma vermelha diretriz. Sem combinar com a pele, tem que ser vermelha. Mas assim, depende, o vermelho aberto não pode. Entendi. Mas assim, que eu acho que elas estavam exagerando, algumas. Né? Cabelo também tem regra. Às vezes
Alguma deixava o cabelo solto em algum momento, foi pega, sei lá. Porque assim, você Não tem... pode o cabelo solto. Então, dependendo da farda que você usa, é um penteado. Quem trabalha na cavalaria é um rabo de cavalo ou trança. Quem trabalha na rádio patrulha, que nem nós, é um coque preso por redinha. Tem que ter a redinha para finalizar. Um coque igual esses de balé. Pro cabelo não... Não, porque numa ocorrência pode atrapalhar, correr, né? alguém pode agarrar o teu cabelo, né? E pode enroscar em algum lugar, porque a gente... Então, assim, tem regras, né, do uso da farda, do cabelo, da maquiagem, da unha. Eu acho pertinente, porque, assim, o que muda? Muda um pouquinho, né? As policial femininas que são maquiadas, mas, assim, a farda é padrão. É todo mundo igual, então não adianta você querer mudar uma coisa que é padrão, né? É padrão, é todo mundo, é a mesma viatura, é a mesma farda. A cor da farda muda conforme o policiamento, né? Polícia de choque, polícia ambiental, a cavalaria mesmo, polícia rodoviária, policiamento de escolta e guarda, tem o batalhão de trânsito, que é de trânsito urbano, que tem nas cidades grandes, por exemplo, eles não usam boné, eles usam o boné branco. Então, são os policiais que só cuidam de acidente de trânsito e fiscalização de trânsito, né? Porque é uma demanda, né? Agora, aqui nós que moramos no interior, numa cidade pequena, o policial militar, ele é pau para toda a obra, né? Você cuida do trânsito, você atende acidente, você atende crime, você atende local de morte, de tudo um pouco. Você tocou num assunto aí que eu achei interessante você falar, né? Porque a pessoa escolheu, né, fazer o concurso, escolheu fazer o treinamento, escolheu saber das regras. Então, o mínimo que ela deve fazer é cumprir as regras, Sim. né? Não tá bom? Existe a possibilidade de sair. Em algum momento você já pensou em mudar de profissão? Não é isso aqui, quero tentar outra coisa? Não, nunca. Nunca? Nunca. Eu trabalhei sempre com o público, sabe? Então, às vezes eu me vejo assim, será que o que eu poderia ser? Eu era auxiliar de enfermagem. Eu fiz o ensino médio, mesmo não sendo de exatas, eu fiz contabilidade. Técnico de contabilidade. Nossa, eu acho que é um karma aí na vida de quem faz letra. Tem que passar primeiro pela contabilidade. Fiz contabilidade, aí fiz auxiliar de enfermagem. É só pra gente ter certeza que números não é pra nós. Daí eu falei, por acaso a polícia entrou na minha vida, porque eu só fui fazer o concurso porque eu queria medir a febre quando eu fosse fazer um vestibular, se eu ia estar muito difícil ou não para entrar num vestibular. Foi o primeiro concurso que você fez? Foi. Fiz, claro, para estagiária da Caixa, a gente fez uma provinha. Para bolsista da Copel também tinha uma provinha. Tinha, por exemplo, qual é a maior cidade do interior do Paraná? É Londrina. Isso daí eu sabia. Eu estudei pro teste da Copel e caiu na prova da polícia, que era a geografia do Paraná. Legal. Né? Qual que é a maior cidade do interior do Paraná, tirando Curitiba, é Londrina. Isso daí eu nunca mais esqueci. Porque caiu 2 vezes. Caiu na Copel e caiu... E eu lembro que eu sabia, na Copel a gente tava lá nos candidatos e tinha um mapa, né, do Paraná, lá numa salinha, e o pessoal ia lá e olhava no mapa. Eu pensava assim, mas não adianta olhar o mapa, porque não é só em extensão, é em população, né? Era população a questão. Então, sempre trabalhei com o público. Fiz a faculdade de letras e para mim foi um pesadelo os estágios. Gente do céu. Dar aula. Assim, era bom, era muito bom, mas quando a professora vinha avaliar aquele estágio... não, mas esse daí é a tristeza. Só que a professora, ela sabe como que funciona, como que é a situação das escolas, dos alunos. Então, assim, no dia que a professora estava me avaliando, parece que eles caprichavam. Resolveram. Sim. No dia anterior ela avisou, gente, vai vir uma estagiária. Então, vocês se transformem no Não, eu era estagiária deles. Eu ficava, 2 semanas dando aula, mas ela escolhia um dia para vir me assistir, porque ela era da professora supervisora. A supervisora dos estágios, isso. Sim. Então, ela ia para Marquinho, Cantagalo, porque tinha a minha turma tinha não só alunas de Laranjeiras, tinha do Espigão, tinha de Quedas, tinha de Nova Laranjeiras, de Marquinho, Cantagalo, Virmont, daquela cidadezinha, Porto Barreiro, né? Então ela andava toda a região. E ela sabia como que funcionava. Mas uma coisa interessante foi assim, eu lembro que era concordância nominal, não sei o que era a matéria que eu tinha que explicar. E eu estava sonhando que um aluno me fez uma pergunta e eu não sabia responder essa pergunta. Pois eu acho que era umas 2 da manhã. Eu levantei e fui lá pegar o livro para estudar, porque vai que ele me faz essa pergunta amanhã. E a professora tá lá, né?
E daí, depois disso, mas por que você fez letras numa faculdade, numa universidade estadual, você tem que dar retorno? Não, eu admiro muito a língua portuguesa, sempre gostei de literatura. Escrevo, acredito que escrevo muito bem ainda, gosto bastante, né? Então, eu falei, por que não conhecer a língua nativa, né? A nossa língua, né? Talvez todo mundo deveria ter essa experiência de procurar aperfeiçoar a nossa língua. Então, foi para mim uma experiência boa e a análise do discurso veio para mudar também muito a minha cabeça. Eu falo assim, que um curso, independente se você não vai atuar na área, ele vai te ajudar de alguma forma em algum momento. Você, por exemplo, eu vejo que você trabalha com muitas palestras, né? Faz palestras como profissional policial militar. E eu tenho certeza que o curso, os estágios, a professora lá em algum momento te avaliando, ele te deu retorno, ele te ajudou nesse momento. Até trabalhei, digamos assim, nesses 21 anos que eu tô na PM, que vou fazer 21, né? Eu trabalhei bastante tempo na parte administrativa. No começo eu trabalhei pouco na operacional. Então, no administrativo, quando tinha uma ocorrência de maior gravidade, às vezes o comandante pedia para eu fazer a nota à imprensa. Daí ele olhava, né? Porque eu escrevia bem e a gente sabe que tem que omitir algumas coisas e tal. E então sempre escrevi alguma coisa, sempre para a imprensa, né? Ali, não sou oficialmente a P5, que seria a comunicação social da PM, mas aqui, quando é necessário, geralmente eu faço esses textos, né? E daí. Ainda existe isso de fazer? É porque a gente daí passa por WhatsApp ou por e-mail, né? Existe, ainda tem um padrão. A questão também das palestras surgiu assim, mesmo no administrativo, eu conseguia, com o aval do comandante, eu organizava a Semana do Trânsito junto com a chefe do Detran. Diga-se de passagem, eu e a Jussara, a gente se dá muito bem, a gente se entende. Então, teve esse ano vamos fazer teatro, esse ano vamos fazer um simulado de acidente, esse ano vamos fazer tal coisa, e ajudou, e a gente fazia palestra também, né? Porque... E eu ainda tenho algumas ideias futuramente, porque eu penso assim, você não vai corrigir uma pessoa de 30, 40 anos, 50 anos no trânsito. Você vai começar lá na escola, igual o ProERD, né? Então, eu acho assim, tem cidade que já tem projeto de ensino de educação no trânsito na escola. E deveria ter, né? Porque tem que vir de cedo, né? Essa consciência. Até porque as crianças vão carregar os hábitos, né? Dos seus pais ou dos que está próximo, né? Então... A importância de trabalhar com criança é fundamental. Então, eu trabalhava no administrativo, mas dentro da PM, enquanto tinha canil, eu também trabalhei no canil aqui. A gente trabalhava com policiamento com cães, aprendi um pouco do treinamento, a gente treinava ataque, abordagem e fazia policiamento, até fazia policiamento a pé no centro, né? Eu e um outro policial com os cachorros. Ainda tem os doguinhos aqui? Não, tem mais? Não, fechou. Daí até por falta de efetivo. O negócio foi ficando difícil, né, pela demanda, falta de concurso, policiais se aposentando, policiais que mudaram de profissão, mas assim, e daí quando veio a pandemia, os casos de Covid, começaram os afastamentos, desde a pandemia, desde outubro de 2020, eu estou direto na Rádio Patrulha, daí, e isso me ajudou bastante também a crescer. Por quê? Porque eu entendia tudo do parte administrativa, né? E eu era o cenote da companhia, o setor de notificação. Na época, a gente tinha que digitar as notificações, né, no sistema e mandar por malote para Curitiba, para daí elas serem... Né? Hoje, a gente tem o bloco de multa no celular. Né? Ficou mais fácil. Mas, assim, essa parte de trânsito e de boletim de trânsito era eu que fazia. Geralmente era eu. Uma equipe tem que atender, mas se precisava fazer posteriormente, eles orientavam que as pessoas me procurassem. Então, quando eu passei a trabalhar na rua, foi uma realidade diferente, porque eu trabalhava eventualmente, né? Vamos fazer bordagem. Aí a gente foi pegando a manha da rua, né? E conhecendo mais, porque eu não conhecia muito a malandragem. Isso que eu ia te perguntar, e como que é trabalhar na rua daí? Tem uma figura conhecidíssima, a Cida aqui, e não sei se já aconteceu, mas vou perguntar. Tem lá alguma infração para aplicar e a pessoa, por exemplo, é um conhecido teu. Como é que lida com essa situação aí? Eu lido assim, né? Aos amigos a lei. E aos inimigos o rigor da lei.
Então, assim, se você é meu amigo, você não vai me dar trabalho. Entende? Não, tem situações e Mas já situações. aconteceu, tipo, ai, de alguém, você vai ter que Mas aplicar, é o teu trabalho, já, né? já. E a pessoa, não, então agora já Não, já é acontece. Isso acontece porque eu nasci em quedas, né? Então, a gente conhece muita gente e acontece de você ter que autuar. E eu sou assim, eu não faço multa por pouca coisa, por cinto de segurança. Mas o código prevê que você tem que usar um cinto de segurança. Só que se eu te abordar e você não for habilitado, ou você está com licenciamento atrasado, que é uma infração gravíssima, não habilitado, infração gravíssima, eu estou abismada com a quantidade de pessoas em quedas com a CNH suspensa e cassada. Porque cometem tantas infrações, às vezes até radar para outras cidades, e vem a pontuação na carteira e perde a carteira A pessoa nem sabe. e nem sabe. Mas e tem gente que fala assim, mas mudou a lei, era 40 pontos. É 40 pontos. Mas se você cometer 3 infrações gravíssimas que atingem 21 pontos, a tua carteira já é suspensa. E você tem que ir para reciclagem. Né? Então, assim, é muita gente com a CNH suspensa, muita gente sem CNH dirigindo. Então, diante de uma situação dessa, não há o que fazer. Entende? E eu gosto de trabalhar com trânsito, gosto de trabalhar com educação no trânsito, gosto de trabalhar com trânsito. Mas eu gostaria que as pessoas entendessem, né, que é dever delas saber do Código de Trânsito. Né? Às vezes dá um acidente por motivo bobo, né? E daí brigo, eu tô certo, eu tô errado. Daí, num local de acidente, o policial ele não pode julgar. Porque se a pessoa não se entender com o outro condutor, se não houver feridos, eles vão para a justiça. E o juiz, através do boletim de acidente, de ocorrência, ele vai... a polícia nem vai mais no local. Com vítima, não. Não precisa. Não, sem vítima não precisa. Não precisa. Com vítima, precisa. E o que faz? Vamos aproveitar, Valdirene. Não, mas se vai, por exemplo, se vai com vítima, ou sem... Tá lá. Ou se você se depara com um acidente e sem vítima, a gente vai parar e a gente vai fiscalizar. A gente vai ver se os condutores têm habilitação, se o licenciamento está pago, que é o imposto obrigatório. E daí, se não tiver, vai ser recolhido, vai ser notificado, né? Mas o que eu faço, por exemplo, uma questão? Fui lá, né? Bati num carro e não tem vítima. Não tem vítima. Você vai no Google e digita Bateu, vai aparecer o primeiro site do governo do Paraná, que é o Bateu Digital, que ele é autoexplicativo. Você faz o teu próprio boletim de ocorrência. Se a outra parte estiver de acordo contigo, ele vai te passar os dados do outro veículo, mas você pode pegar a placa dele Só pela placa. E daí você vai fazer o teu boletim e se não houver entendimento na reparação de danos, aí você vai entrar com uma ação judicial através do Bateu. É a tecnologia ajudando, né? Melhorando as questões criminais, né? E você viu muita mudança de tempo para cá? Você acha que ainda tem muita evolução para acontecer? Mas mudou muito. Tanto que nós fazíamos boletim de ocorrência no Word. A gente tinha um modelinho. No Word, fazia lá no Word, mas era como se fosse a planilha, assim, né? Você dava tab, ia lá a data e tal, digitava o texto. Passava no livro tinha que passar todo o texto da ocorrência. A mãozinha. A mãozinha. Aí, se eu não me engano, em 2009, veio o sistema CESP Intranet, que é a CESP da Secretaria de Segurança Pública, onde você faz o boletim de ocorrência digital. Você faz o boletim e daí, dependendo da situação, você tem que encaminhar para a delegacia, você já encaminha ali pelo sistema, você encaminha para a delegacia de quedas, no caso, né? No outro dia, o policial que vai estar de serviço, ele vai ver os boletins pendentes para ele. E se depender de representação da vítima, a gente orienta. Fomos atender, por exemplo, um furto. Né? Na hora, a pessoa chegou na casa, a casa está arrombada, a polícia foi no local. Faz o boletim e fala assim, você vai ter que ir na delegacia para dar continuidade para as investigações, se caso a gente não recupere o bem imediatamente. Né? Daí... Mudou muito desse tempo para cá. Nós tivemos uma instrução ano passado que eles instalaram agora um sistema de ocorrência. Daí já o sistema de ocorrência é o 190. O pessoal de quedas reclama, não tem como falar com vocês aqui, não. Cai em Curitiba. Não é vocês que não querem atender, né? Cai em Curitiba, tem que ter paciência. Aí cai lá, mas eles abrem a ocorrência e vem no nosso sistema, no computador. Aí de lá você despacha a viatura e daí encerra com o boletim de ocorrência.
Daí, depois disso, teve mais uma evolução. Foi um pouquinho antes de eu entrar em férias, tivemos uma instrução com o SAD, né? Sistema de Atendimento... Eu não lembro direito qual que é. Ou seja, o policial tem um celular na viatura e tem esse sistema lá no plantão. Aí cai a ocorrência lá no plantão, o plantão vai ver qual viatura está disponível e ele vai colocar a viatura na ocorrência. O teu celular vai começar uma sirene. E daí tá lá, você aperta, até acho que é J9, porque quando eu voltei das férias eu não sabia mexer. Porque foi em novembro implantado, eu peguei em dezembro foi implantado. Voltei em janeiro, mas é muito fácil. Aí o policial já apertou ali, já tá indo pro local da ocorrência, chegou no local da ocorrência, o celular já identifica. Aí você conversa com as pessoas e você já vai fazendo o boletim ali na hora, e daí para fazer o texto, você fala e vai corrigindo o texto, encaminha para a delegacia. Um aplicativo. E daí, se a pessoa quiser daí dar continuidade, você manda, daí ela passa o WhatsApp, o e-mail e o boletim vai para ela. Cara, eu amo E assim, o digital. porque assim, antes, quando era lá, a gente ia no local da ocorrência, atendia, e você pegava os dados da pessoa, o telefone e tal, e fosse, por exemplo, assim, o furto lá que ninguém foi preso, então não tem por que levar a pessoa na companhia. Você pegava os dados, aí você ia lá, abria o sistema, digitava o texto já no relatório de diário que a gente tem por equipe, a gente tem um relatório no Word para você saber as ocorrências que aquela equipe atendeu também, né? Digitava o texto, copiava e colava para jogar no BO e fazia o BO. Hoje não, hoje o BO tá aqui, na mão. Para acessar a hora que quiser. Para acessar a hora que quiser. E agilizar, né? Agilizou muito o atendimento, sabe? Também o que mudou, eu ainda tenho o bloco de notificação. Algumas situações, embriaguez ao volante, eu gosto de usar o bloco. Porque você tem que colocar os dados... Eu não sei, porque a gente grampeia o ticket do bafômetro, né? O extrato. Mas já antes... O bafômetro que vocês usam é aquele descartável, pequenininho, não? Não. Esses dias nós ganhamos um aqui. Aquele lá... Não, o que a gente usa é um que ele está aferido pelo Inmetro. Inclusive, se sair da validade e a pessoa entrar com recurso, ela ganha. Então, assim, o bafômetro... O pessoal agora vai sempre ver a data de validade. Não, a gente cuida, né? A gente cuida, os policiais cuidam. O bafômetro, estando aferido pelo Inmetro, ele está dentro está regularizado, se faz o bafômetro dele, vai emitir 3 vias daquele extrato, você vai preencher, vai pegar a assinatura do condutor, dos policiais e tal. Então, assim, é bem, bem exato. O que mudou e melhorou também é a notificação, o auto de infração no celular. E esse a gente tem no celular do policial. Então, vocês têm um celular, cada policial... Não. Eu recebi uma senha, uma autorização, para os que são agentes de trânsito, porque também tem uma prova dentro da polícia que você faz para ser agente de trânsito. Entendi. E daí você tem no celular o auto de infração. Aí você tem a possibilidade de consultar a placa, daí você vê se tem alguma coisa irregular, você consulta o condutor, aí você lavra o auto de infração, você tira foto do local da infração. Daí... bem mais rápido do que na caneta também. Nossa. Então a tecnologia nessa parte veio ajudar bastante. E você já viu, assim, tipo, colegas lá da antiguidade, né, que estão contra a tecnologia? Não, todo mundo assim, só abraça a causa. É que agora eu sou a mais velha, né? Você... Esqueceu? Isso! Mas ela abraça com tranquilidade, porque eu sei que ela é digitalizada. A mulher é digitalizada. Não, então assim, é que eu sou mais velha, mas quando veio esse BO digital... Mas é que idade não tem a ver com... Não, né, mas tinha uns que tinham mais resistência, entendeu? Isso. Então vou falar do policial lá que eu trabalhei com ele, que quando ele entrou na polícia eu tinha 11 meses de idade. Ele não entendia nada de computador... Ele tinha raiva de ficar no plantão, porque daí ele falava assim, eu não vou ficar aqui e tal. Mas o dia que ele pediu a reserva remunerada, que é para se aposentar, ele aprendeu a acessar o sistema lá, para ver se estava publicado que ele estava aposentado. Não, é interessante a minha e o bom, né? Mas é que as pessoas são resistentes às mudanças. A mudança. Né? Que a mudança pode assustar, né? Assusta. Até, tanto que eu te falei, o meu primeiro celular eu comprei quando eu entrei na polícia em 2002. Né? E ele não tinha internet. Tinha internet discada no computador.
que vinha um absurdo a conta também. Então, hoje é E você não evolução pode- da internet mesmo para celular de 10 anos para cá, É. 12 anos. Então, Na pandemia, então, nem se fala. então né? a gente tinha um medinho, ai, tá vindo uma coisa nova, ai, eu não quero isso. Vai tomar meu cargo. Ai, não, mas assim, ai, não quero mexer. Aí quando veio, por exemplo, bateu para os policiais fazer antes de ter, daí tinha instrução e tal. Ah, mas ninguém quer fazer. Por quê? Porque ele é demorado, ele é meticuloso, né? E você tem que digitalizar os documentos, as coisas, a declaração. Aí tem um formato que você tem que salvar para ele poder carregar as imagens e tal. É bem chatinho. Daí, Isso que as pessoas fazem, né? não, isso que o policial Ah, faz. o policial faz. Que daí vai o laudo do hospital e vai um monte de coisa. É burocrático. E o Aí- que você prefere? Serviço burocrático ou serviço de... Olha, eu gostei bastante do serviço de rua. É mais fácil. Não é mais fácil. É melhor. Tem mais a ver com a tua personalidade, né? O burocrático, a polícia, ela só funciona por causa do burocrático Sim. também, né? Graças ao pessoal que está no administrativo. Porque, por exemplo, eu peguei e fiz uma pós. Eu quero contar os meus pontos na minha ficha. Eu dependo do pessoal do burocrático que está trabalhando nisso. Eu dependo ali do pessoal de Cascavel, que publicou no boletim. E daí dependo do meu requerimento que o da sessão encaminhou lá para Curitiba. Aí já passou por um outro, agora está para publicação. Entende? Então, Tem que existir os tem dois. que existir os dois. Por que tem viatura? Por que tem manutenção de viatura? Por que tem combustível? Por que tem melhorias? Porque é o tal do fundo rotativo, os projetos, para poder distribuir a verba e ser usado de forma correta, né? Então o policial, para trabalhar bem, ele tem que estar com uma viatura, tem que ter combustível, porque a gente teve épocas de crise, tem que ter um computador bom, né? Tem que ter impressora, porque quando dá uma pane no computador, todo mundo fica louco, né? Botar fogo. Você quer terminar logo aquela ocorrência. Você não quer ficar segurando a pessoa ali, e daí sem sistema, né? Daí depende de outros fatores que não são nossos, às vezes depende da Celepar. Geralmente vocês atendem casos que não é caso, que a pessoa tá feliz ali, Não. né? Então, realmente, precisa... Sim. O fator psicológico no trabalho de você. É bastante. Já que o Jonathan falou disso, como é que lida daí, Paulo? Porque assim, Como é que você esquece o problema dos outros? isso. Por que eu pedalo, né? Eu ia perguntar sobre o pedal. Aí eu já vou emendar então a pergunta. Quando que surgiu o pedal na tua vida? Quando ela entrou na acompanha polícia. você? Eu entrei na polícia em 2002. O pedal entrou... Deixa eu fazer as contas. 2015. Gente, Não, eu fui. Até isso daí é uma história interessante. Eu vim de família humilde, né? O pai motorista, a mãe cozinheira. E, tipo, eu nunca tive uma bicicleta na minha vida. Eu aprendi a andar na bicicleta das filhas dos meus padrinhos, que a gente era criança. aham. E a gente se revezava naquela bicicleta os três, independente da idade, né? Tinha a mais velha. E daí, então, quando eu estava com 35 anos, eu me dei uma bicicleta de presente. Eu comprei uma Caloi pela internet de R$600, mas eu não entendia nada de bicicleta. E comecei a pedalar e tal. E eu tinha Letícia pequena ainda, colocava na cadeirinha. Eu falei, gente, nesse trânsito de que elas não andam mais com criança em cadeirinha, né? Porque o pessoal dá seta. Não dá seta, na verdade, vira e tal. Mas começou ali. Aí, compramos capacete. A primeira vez que saí de capacete na rua, tava até com vergonha, né? Meio que feio. E foi indo. Daí troquei de bicicleta. Peguei uma melhorzinha de 1.200, né? E daí eu vi que, eu não sei quando que eu comecei a competir, em 2017, fui para Dois Vizinhos, numa prova lá, 35 quilômetros de área rural. Fiquei em 5º lugar, e o pódio lá vai do primeiro ao 5º, você ganha troféu, né? Aí comecei a gostar do negócio. Ela não é competitiva, né? Não. Ela não gosta de uma competição. Percebo que ela ficou em 4º lugar na polícia? Não. Em 4º lugar no concurso da PM, e daí já lá no vestibular da Unicentro, né, que era 20, eu fiz o vestibular de verão, porque tem o de primavera e o de verão no Unicentro. Então era 20 vagas para o primavera, 20 vagas para o verão, eu fiquei em 12º, porque lá o negócio estava mais pesado, mas Ela gosta do pódio. gosto. Daí, não é pela brincadeira, é pela competição. Não. Aí eu comecei a melhorar as coisas. Eu vi que o pessoal pedalava de sapatilha, que é clipado, que é preso, né? Você usa um pedal, um clipe
na bicicleta e a tua sapatilha se prende, e se você parar e não tirar o clipe, você cai, né? Porque... tem vários vídeos do ciclista que param e daí esquece. eu caí uma vez, que eu esqueci. Que eu parei a bicicleta e esqueci de tirar o pé e você caiu, porque você fica preso. E ela, na verdade, ela é mais segura para você pedalar na área rural, que tem cascalho, porque daí o teu pé fica fixo. E tu gosta de pedalar na área rural. Gosto também. Gosto. É assim, o que a gente vê. A gente acompanha os quilômetros ali e chega cansado. Não, mas Não, eu tô bem light agora. Não, mas o bem light. Eu tinha, teu, já é não, quase eu cargando, tinha uma né? proposta para mim, naquela época que eu era meia louca, era 120 km por semana. Eu não podia pedalar menos que 120 por semana. No mês de maio de 2021, que eu peguei férias, eu fiz 1.000 quilômetros no mês. Eu fui daqui, foi o pedal mais longo, eu fui de Quedas a Boa Vista de Aparecida, 126 quilômetros. Em 6 horas. E a hora que volta pra casa, as pernas não existem. Não, Acostuma. dói. Você começa a sentir um formigamento na coluna, no cóccix, nos Tá braços. perdendo o corpo, né? Mas assim, a gente aprende muito sobre pedal longo. E aí você sabe que você tem que se alimentar, que você tem que levar coisa para ter energia, né? E daí, nisso do pedal, começou a reunir a galera. E a gente fazia aqueles passeios ciclísticos, participava das provas e tal. Depois o que eu... Daí... Não é que tem gente que está até agora. Eu conheci muita gente da região de Cascavel, de Dois Vizinhos, de São Jorge, de Capanema. O que eu tenho de amigo ciclista que comenta aqui no meu Instagram e tal. Até teve um que é policial militar em Capanema e ele me mandou assim: venha para nossa prova. Eu falei assim: eu abandonei essa vida. O dia que eu postei a foto, o vídeo fiz a Letícia limpar os meus troféus. Porque eu tenho 23, né? Eu participei. 23 troféus. Eu falei, gente, ela não gosta de competição. Não. E é um esporte caro, porque a bicicleta requer uma manutenção, peça se estraga, é caro. O Jonathan poderia fazer a manutenção da bicicleta e ele vendeu. Não. E inscrição é caro, viagem é caro, então assim... As comidinhas são caras. As comidinhas, né, e tal. É bom, mas... E tempo, tipo, se você quiser, todo final de semana você tá na estrada viajando e competindo. Daí... Eu falei, não, vou, mas eu não deixei de ser ciclista. Tem gente que fala, é uma modinha. Para mim não é uma modinha. É um meio de transporte. Para mim é um meio de transporte. Eu defendo muito o uso da bicicleta. Eu vejo, volto e vejo você. Quando eu vou no mercado, vou trabalhar, mas assim, entre a academia e musculação e ciclismo, eu prefiro o ciclismo, né? Mas como eu quero, se Deus quiser, envelhecer com saúde, e eu quero poder levantar uma cadeira e não ter problemas respiratórios nem de coração, eu continuo pedalando e continuo treinando na academia. Tá, gente? Fica a dica. É uma poupança. Mas hoje, assim, eu antes eu falava assim, eu não vou sair se não for para fazer 30 quilômetros. Hoje, se eu sair e tiver 30, 40 minutos e se eu puder fazer 12, 15 quilômetros, para mim, valeu. Eu fiz o meu exercício. A gente volta e meia. O pessoal que tá saindo, tipo, 2 horas da tarde. Fala, eu não consigo, não veio instalado assim no meu chip. Só mudou um pouquinho a minha rotina. Eu não acordo mais 5 da manhã para pedalar. Hoje eu gosto de dormir um pouquinho mais também. Mas daí você vai à tarde. Às vezes à tarde, às vezes de manhã. Depende, eu não tenho uma programação. Às vezes... Deixou livre. Deixei livre, né? Hoje eu fui na academia, mas eu fiquei 2 dias sem ir na academia, mas eu consegui pedalar. Mas tu também ainda continua com a rotina todos os dias, academia ou atividade física? Uma atividade física. No dia que eu não consigo, eu penso, hoje não consegui, mas eu tento. Se falta alguma coisa. Falta. É esse tipo de hábito que nós estamos tentando instalar na nossa vida. É que dentro de 24 horas do teu dia, quantos minutos você se dedica à tua saúde? Sim. Né? Uma caminhada já faz, né, um bem danado. 8 horas ferrando a mente, né? Pra gente fazer 15 minutos aí, pelo menos, né? E uma coisa que eu tô tentando mudar é o celular. Sabe o que é? Quando eu vou na academia treinar, eu estou na esteira. Às vezes eu tô fazendo a lista do mercado, eu tô fazendo, tem que pagar uma conta, tô aqui. Não, eu tô querendo assim, eu vou na academia, eu vou me dedicar e me concentrar no meu treino. Eu não vou me dedicar a outras coisas. Sabe? Porque você começa a se sentir um pouco... Aí tá tudo muito rápido, tá tudo muito acelerado, sabe? Então eu quero desacelerar. Na verdade, a gente faz um monte de coisa e não faz nada bem feito. Presta atenção. Então, às vezes, daí os 10 minutos que eu tô de aquecimento na esteira, às vezes eu tô pagando conta, eu tô fazendo lista do mercado,
eu tô planejando o que eu tenho que fazer, tem que mandar mensagem, tem que fazer isso. Não. Então, tô tentando. Uau! A gente já vai encerrar aqui, mas antes de finalizar, eu sei que você já viveu muitas experiências, perrengue. Eu gostaria que você finalizasse com uma mensagem, assim, em algum momento que foi marcante pra ti e que te fez, assim, continuar. Porque eu sei que em algum momento bate o cansaço, né? Bate. Mas em um momento, assim, que falou assim, não, é isso, esse é o meu propósito. E eu entrei, as coisas vieram na minha vida pra mim fazer e é por isso que eu vou continuar. Eu não gosto de falar essas coisas. Eu gosto de contar as coisas divertidas. Não, eu passei muito perrengue, assim, algumas situações, ocorrências. Quando a gente é mãe, que a gente atende ocorrência envolvendo criança e tal, né? Mas, assim, hoje, atualmente, que faz, né, valer a pena, é quando você está patrulhando e as crianças querem te dar tchau. As crianças da Vila Dias param para prestar continência pra gente. Eles aprenderam a prestar continência. Entendeu? Porque assim, eu bato muito na tecla. Eu tô num local, tá tendo um evento na praça e a gente tá ali parado. E daí vem uma família e fala: olha lá, a polícia vai te pegar. Eu já chamo na hora. Eu falei: mãe, pai, não faz isso. Não faz isso. Você tá assustando o teu filho. Você tá gerando um pânico nele. Tá? Eu falei assim: então tá. Então, tu foi pra praia com o teu filho se perdeu e você assustou ele tem medo de polícia. E se ele se perder, ele vai pedir ajuda pra quem? Se não for pra um policial ou pra um bombeiro, né? Então, assim, ensine às crianças que o policial militar é uma pessoa de confiança. Se você vê uma viatura e um policial, teu filho tá perdido, você tá com alguma dificuldade, vá até um policial e peça ajuda. Ensine isso, né? Eu vejo, assim, as pessoas me reconhecerem. Eu fico com vergonha, às vezes, quando eu vou a algum lugar e a pessoa conversa comigo e eu não lembro o nome da pessoa, porque talvez através da rede social e através da minha profissão, através da rede social você se torna muito próximo, né? Você tem, eu conheço o jeito que a Val é e tal, conversa comigo e eu fico com vergonha de não chamar a pessoa pelo nome porque eu não sei o nome dela, né? Mas, assim, eu quero deixar uma mensagem, né, principalmente para as meninas, para as mulheres, né? Até porque estamos na semana do Dia Internacional da Mulher. Que assim, que sigam os seus sonhos, que estudem, que saibam que vocês têm o seu próprio valor, que ninguém vai determinar o seu valor, né? E não é uma profissão que vai determinar o teu valor, é o que você faz na tua vida, né? Você pode ser uma excelente mãe, uma excelente dona de casa. Ou você pode abdicar de ser mãe e querer ser uma excelente profissional. Ou tentar viver na corda bamba, que nem eu. Porque eu tento assim, hoje, às vezes eu saio do meu serviço e falo assim, poxa, ontem, fiquei com preguiça de tal coisa, ou, não atendi bem. Não é o atender bem. Às vezes, assim, você tá estressado e a gente tem que ter controle, porque a gente só trabalha com problemas. Mas eu penso assim, hoje, quando eu assumo o meu serviço, eu penso assim, hoje eu vou tentar ser o melhor que eu posso, né? Em casa, hoje eu vou tentar ser a melhor que eu posso. Às vezes eu consigo fazer tudo, às vezes eu consigo sair de serviço, ir na academia, limpar a casa, pedalar e fazer algum bolo, alguma coisa. E tem dias que eu não consigo fazer nada. Tá tudo bem. E tá tudo bem, entende? Então, é assim, aproveite cada momento, mas para as meninas, eu falo assim, meninas, não tenham pressa em casar. Tenham sua independência, tenham seu dinheiro, tenham a sua profissão, estudem, aproveitem a oportunidade, né? Porque hoje eu tô caminhando para os 43 anos. E até os 40 anos não me assustava muito, né? Porque às vezes, Val, você parece nova. Até porque ela não parece essa idade, né? É o ciclismo. Mas vamos começar a pedalar. Mas começou a me assustar que daqui 7 anos eu vou ter 50, né? Mas assim, o mundo está aos seus pés, principalmente para as jovens, né? Aproveitem as oportunidades, abracem as oportunidades. Eu falo, a polícia me escolheu, mas se eu soubesse que existia um vestibular para você fazer para oficial da PM, que você vai lá e faz o curso de formação de oficiais, que fica 3 anos, e sai numa carreira de comando, eu tinha feito, mas eu não sabia, né? E ainda, melhor ainda, você entra na polícia estudando e ganhando. Você, a partir do momento que você passa no vestibular lá e que você passa em todas as fases e vai para academia, ou que você passa no concurso, mesmo que você seja aluno, você vai ser soldado de 2ª classe, você já é considerado um funcionário público,
do Estado. Então, você já vai ser remunerado. Aí, quando você termina o curso, que você vai ser promovido, daí tem os valores que vai ser reajustado. Mas pense nisso, meninas, tá? Não existe limite para nós. Ninguém pode te limitar, né? Às vezes, nós nos colocamos limite. Ah, será que eu sou capaz? Mas o desafio é tão bom, né? A gente tem medo e quando vê, a gente vai lá e faz e ficou melhor do que a gente queria. Perfeito. Aproveitar esse gancho aí para você finalizar a tua fala, então. Hoje, né, finalizei meus estudos, assisti a Val, me inspirei na história dela e quero me tornar da PM. Qual é o processo hoje? O processo são 2 caminhos. Concurso público, quando abre edital para soldado, né, para praça, que não é todo ano. Então, assim, tem que ficar atento quando abriu o concurso, por exemplo, para a Polícia Militar de Minas Gerais, né? E o requisito lá é ensino médio, né? No Paraná também é ensino médio. E todo ano tem o vestibular na Universidade Federal do Paraná, que você pode optar por policial militar ou bombeiro militar, né? Então, assim, você vai fazer o vestibular da Universidade Federal para PM, para oficial. Se você passar nessa prova, aí você vai passar nas fases, teste físico, psicológico, exames médicos. Passou em tudo, tá classificado, tu vai para a Academia Policial Militar do Guatupê, que é São José dos Pinhais, e é considerado também um curso superior, né? Porque são 3 anos. Então, você vai entrar como cadete do primeiro ano, e daí, no terceiro ano, você se forma, né, aspirante oficial. Quando você é um aspirante oficial, você vai seguir mais ou menos 1 ano de estágio, que daí vai ser distribuído nos batalhões do Paraná, nas unidades, e depois desse estágio você vai ser promovido a segundo tenente. E as promoções, elas são automáticas conforme abre vagas no quadro, né? Então, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, de capitão vai para major, tenente coronel, e o último posto é coronel. E no caso, pega comando, né? Que nem o Coronel Teixeira que foi. O Coronel Teixeira é o atual comandante geral da Polícia Militar do Paraná. Ele foi meu instrutor de educação física quando eu era aluno soldado. Ele era primeiro tenente. Uma excelente pessoa. E hoje, assim, veja, ele fez parte da minha história e hoje ele está comandando a PM no Paraná inteiro. Liderando. E como soldado, daí a promoção para cabo, aí demora mais, porque a gente depende de uma lei, né? Aí 3º sargento, 2º sargento e 1º sargento. Perfeito, gente, as oportunidades estão aí. Acho que uma coisa muito importante de falar, né, Val, é se preparar desde já. Sim. Né? Eu acho que sonho sem planejamento não vai para frente. Não. Então, não é todo dia, não é todo ano que as editais estão abertos. Mas a oportunidade de você começar a se preparar agora, já, tá aí, né? É saber aproveitar. Você aproveitou muito bem, fez, né, e faz uma carreira linda. Agradeço muito pela tua participação aqui. Com certeza você vai ser mais uma inspiração, né? A gente está falando aqui muito do empreendedorismo, né? Mas eu acho que as carreiras nos serviços públicos são muito importantes e que devem ser, sim, lembradas e que devem sim, servir de inspiração para as pessoas que desejam, né? Eu, por exemplo, enquanto você falava do treinamento, eu pensava, meu Deus, não tenho condição nenhuma de participar do treinamento. Mas então, aí, por exemplo, você quer ser policial militar. Não abriu o edital. Mas olha o edital do concurso anterior, veja o conteúdo programático. Perfeito. Internet está aí, tem cursinho específico para polícia. Tá acima do peso, começa a treinar, começa a fazer dieta, porque assim, quando eu fiz o concurso, fiz a prova escrita. O teste físico era o último. Hoje, você faz a prova escrita, o teste físico já é o próximo e elimina muita gente, porque muita gente você não vai conseguir, às vezes, condicionamento físico em 30 dias. Perfeito. Né? Então, assim, tem carreiras que dependem. Polícia Federal é 60 anos. Claro, quem conseguir fazer um TAF com 60 anos. Mas você vai estar com um salário de 10 mil. Entende? Curso superior em qualquer área, faz o concurso para Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, um salário de 10 mil inicial. E que não é em todo lugar que a pessoa vai encontrar, né? Mas precisa estar preparado. Se prepare. Né? No geral, se prepare e quem tiver dúvida ou quiser me procurar e perguntar, sempre perguntam, né? Perfeito, E essa era uma das minhas últimas perguntas, vou deixar que ela me deu deixa, sobre
o influenciador, né? A influenciadora que existe aí em você, recebe muitos questionamentos, muitas mensagens no seu direct. E como você lida com o digital enquanto profissional PM? Então, a vida da gente é uma escola, né? Tem coisas que a gente aprende errando. Hoje eu cuido muito das coisas que eu posto, né? Mas eu gosto de mostrar a parte do meu trabalho. Eu gosto de mostrar, às vezes eu coloco lá o café da manhã, ou que eu tô na cozinha lavando a louça, porque você entra na polícia. Lavando a viatura. Ali é uma companhia pequena e a gente tem as nossas obrigações final de semana. Nós não temos a funcionária que é cedida pela prefeitura para fazer comida e limpar o quartel. Então você tem que, obrigatoriamente, passar limpo o serviço, né? Passar limpo a cozinha, relatório fechado e viatura limpa. Então o dia que eu preciso passar o café ou lavar a louça, a gente lava a louça. Né? Eu gosto de mostrar essa parte para também mostrar que o policial é um ser humano. A realidade, né? Que a gente às vezes não consegue almoçar no horário em decorrência das ocorrências do trabalho. Mas enfim, ali a minha segunda casa é dos policiais. Porque eu tiro escala de 24 horas, então nós temos o alojamento, temos o local de descanso, tem o refeitório, é uma casa, é uma família. E a gente precisa também zelar. Então tem coisas que a gente faz assim, não gosto de lavar louça, não gosto disso. Mas às vezes precisa pegar e passar pano no chão, tirar o lixo e tal. E eu vejo assim, a polícia está mais humana, né? Tanto que tem a polícia comunitária, tem os projetos, e a gente quer se aproximar das pessoas e trazer as pessoas como aliados do nosso serviço. Porque, por exemplo, eu estou patrulhando lá no bairro Alto Recreio, mas se a minha vizinha não perceber que de repente o meu portão ficou aberto e não me avisa, eu vou lá e encosto, entende? É isso que eu estou falando, assim, os vizinhos se unirem mais. Né? De cuidar um pouquinho mais um do outro, de cuidar da rua, cuidar do carro, gente, não deixe chave na ignição da moto, do carro, porque a maioria dos furtos está sendo assim, por descuido, e nós não moramos mais numa cidade tão pacata, né? O ladrão também vê a oportunidade, ele não gosta de serviço pesado, ele gosta do mais fácil. Então, entre um carro trancado com alarme e um carro aberto com a chave na ignição, o que é mais fácil para ele? Né? É isso. Eu agradeço o convite, valeu a experiência. Passou o nervosismo? Passou, tava nervosa. Eu falei pra você, depois que senta aqui, ó. E a questão, assim, do digital, assim, eu gosto muito de mostrar o meu dia a dia e mostrar que é possível você ser uma profissional e você ser mãe, você ser ciclista e equilibrar um pouco das coisas, né? Com certeza você pode ser o que você quiser. Feliz Dia da Mulher. Eu espero que o nosso bate-papo reflita em vossos corações e que vocês realmente podem tudo. E aí, Jonathan, gostou desse episódio? Gostei. Deixamos excluído um pouco Deixamos excluídos os homens. Deixei vocês falarem mesmo. Mas era realmente... Tinha muito o que eu falar. Era um papo assim de que eu achei muito interessante em toda a tua conversa, porque você fala, as mulheres foram conquistando espaço, mas esse espaço também foi conquistado devido aos homens que têm essa conscientização. E o Jonathan é um homem que eu tenho que agradecer muito, que ele sempre está me incentivando também. Então, mulheres, escolham muito bem os parceiros que vocês terão na vida de vocês, porque eles vão ajudar você a chegar aonde você quiser. Com certeza. Esse foi mais um Sem DR Podcast. Não teve DR por aqui hoje, né? Não teve revista, né? Não sei se vai ter depois, mas é aquele ditado, né? Se não se inscrever no podcast, pode ser que amanhã depois a Valdinelli aplique uma multa. Então, já se inscreve no canal, deixa o seu like e comenta se você gostou desse episódio. Aquele abraço! Abraço, gente. Valeu. Obrigada. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.